de TCC1 para a turma do P9 de enfermagem noite. Pessoal, a aula está sendo gravada. Vocês permitem que continue sendo gravada para poder eu disponibilizar para vocês posteriormente no meu canal do YouTube, para que vocês possam acompanhar o conteúdo, né? Quem perdeu a aula ver, e quem assistiu reforçar o aprendizado. Vocês concordam? Sim, professora. Então, vamos lá iniciar nossa aulinha. Então, hoje, né, a gente vai ver a parte de conteúdo propriamente dito, né? Na aula passada foi uma aula mais introdutória, onde eu falei por cima sobre a questão do modelo, né, das datas, o que é TCC1, o que é TCC2. Espero que vocês tenham recebido por e-mail. Eu enviei por e-mail de Heloísa, vocês receberam? Recebeu, Heloísa? Sim. Tá tudo ok, né? Então, em cima dele, né, vocês vão construir o trabalho de vocês. Então, não ativei o mudo de vocês, tá? Porque estava dando interferência aqui. Então, não sigam outro modelo a não ser aquele, certo? Não queiram se prejudicar na nota simplesmente porque você não usou a formatação que era correta, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai detalhar um pouquinho mais cada etapa do trabalho, tá? E a partir da aula da semana que vem, a gente vai aprofundar cada uma das sessões do trabalho, tá bom? Então, hoje a gente vai dar um panorama mais geral, com um pouquinho mais de detalhes, né, em relação ao que a gente tinha visto na semana passada. E aí, na semana que vem, a gente já começa trazendo alguns exemplos, né, mais exemplos do que os que a gente vai falar hoje. E aí vocês vão poder aí complementar e conseguir elaborar o trabalho de vocês. Vocês vão ver que à medida que as aulas vão passando, vocês vão conseguir estar construindo o trabalho de vocês. Lógico que isso depende do empenho e da dedicação de vocês na construção do trabalho. Se vocês só assistem aula e não fazem mais nada, aí com certeza não vai, né, baixar ali um trabalho pronto para vocês, certo? Vocês vão ter que estar construindo o trabalho. Então, diante disso, eu tenho algumas perguntinhas para vocês. São 6 perguntas que eu vou passar todas elas individualmente e depois vão estar todas no mesmo slide. Então, primeiramente, para vocês, como que se elabora um projeto? Hein, gente? Para vocês, como que se elabora um projeto? Através de pesquisas, de pesquisa ou de campo. Isso, através de pesquisa de campo, bibliográfica. Vocês já estão indo para a metodologia. Pode ir, pode falar. Pode falar, Heloísa. Eu pensei que fosse isso. Através de pesquisas, entendeu? Estou com a Heloísa aí, através de pesquisas, projetos. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, para elaborar um projeto, é necessário que a gente tenha o quê? Dedicação, que a gente estude, né, que a gente leia bastante, que a gente siga normas, que no caso a gente vai estar utilizando algumas da ABNT e a formatação da instituição. Então, tudo isso é necessário para se elaborar um projeto, tá? Que cada um de... Não precisa responder não, tá? Essa questão agora. Então, o que cada um de vocês pretende estudar? Então, aqui vocês vão estar trazendo o tema. Por exemplo, eu quero trabalhar com saúde da mulher, eu quero trabalhar com saúde da criança, eu quero trabalhar com UTI, com gestão hospitalar,
quero trabalhar com saúde do homem, eu quero trabalhar com saúde pública, eu quero trabalhar com doenças parasitárias. Então, né, tem um leque aí imenso lógico que eu não citei todos, né, eu só dei alguns exemplos. Tem um leque imenso aí de possibilidades de temas que vocês podem estar desenvolvendo para o trabalho de vocês. E aí é importante que você saiba o quanto antes que você defina o que é que você vai fazer no seu TCC. E aí a gente tem um outro ponto que eu até havia citado na aula da semana passada, que é se vocês têm conhecimento e ou afinidade por aquele tema que vocês estão querendo desenvolver. Então, lembram que eu falei da questão da balança? Falei no sentido de que, gente, vamos pensar que se a gente tivesse uma balança, né? Então vamos ver o peso das coisas, tá? Vamos ver se vale a pena a gente estar levando aquela carga, né? Como, por exemplo, fazer um trabalho em grupo onde o colega não contribui, né? Então você está levando um peso a mais, aquela balança ela não está equilibrada. Então, neste mesmo sentido, né, vamos colocar na balança se vocês têm algum conhecimento e ou afinidade por aquele tema. Então, quando eu falo de conhecimento, nessa balança aqui, o conhecimento não vai ser tão pesado. Por quê? Porque o conhecimento ele pode ser adquirido, tá? Vocês podem adquirir o conhecimento à medida que vocês vão estudando. Já a questão da afinidade, se vocês já sabem que vocês não gostam daquele assunto, então aquilo vai ter um peso muito grande e vai acabar atrapalhando o desenvolvimento do seu trabalho. Então, o ideal é que você escolha uma temática a qual você goste, a qual você tenha afinidade, para não acabar comprometendo o desenvolvimento do seu trabalho. Para você não chegar no TCC1, tá fazendo uma pesquisa com uma temática, e aí chega lá no TCC2, você diz, professora, não era isso que eu queria, eu não gosto desse tema, não estou me achando nele, vou fazer um outro trabalho, um outro tema. Olha o tanto de tempo que você perdeu. Você está com áudio mudo. Eu estreiei. Você tinha Oi? comprado Professora? Oi. É Tatiana. falar. Eu queria saber. Desculpa, professora, atrapalhar a falar. senhora. Não, Eu queria falar. saber se essa aula vai ficar gravada. Sim, no início eu pedi autorização para vocês para gravar a aula, para eu poder disponibilizar depois. Pronto, porque eu não vou ter como assistir, não. Hoje não. Aí eu assisto depois, certo? Tá certo. Obrigada, professora. Boa aula. Obrigada. Então, me perdi aqui no raciocínio. Deixa eu tentar me achar. Sim, em relação à afinidade do tema, né? Então, se você faz algo que você não gosta, que você não se identifica, a chance de insucesso é muito maior, né? Porque você vai estar fazendo alguma coisa ali só por obrigação, não é algo que você gosta, não é um tema que você se realiza pesquisando, que você está gostando de ir lá atrás, né, de pesquisar, de aprender sobre aquela temática. Então, levem em consideração, né, a temática que vocês forem escolher, que seja uma temática que, de fato, vocês se identifiquem, certo? Então, como eu falei, se você sabe que você tem afinidade por aquele assunto, o conhecimento, mesmo que você tenha um conhecimento mais breve sobre ele, o conhecimento ele pode vir, né, com a dedicação que você vai depositar na construção do seu trabalho, fazendo com que você estude mais e desenvolva ali uma pesquisa, tá certo?
Outra perguntinha. Do mesmo jeito que a gente tem, né, lá na nossa balancinha, o peso em relação à escolha da temática, é necessário também que se coloque, né, o peso em relação ao orientador que vocês forem escolher. Eu até tinha falado um pouco, né, na aula passada, que vocês, o ideal é que vocês escolham um professor a qual vocês se identifiquem também, né? Não seja algum professor que, porventura, você tenha algum problema com aquele professor. Às vezes o professor nem sabe, né, que você tem algum problema com ele, mas você tem, e você que vai construir o trabalho. E se você não tem ali, né, uma certa afinidade, né, não gosta daquele professor, as sugestões que aquele professor for estar dando, você não vai ver com bons olhos. Você vai achar que aquele professor está lhe marcando, que está fazendo para lhe provocar, e não sei o quê. Você vai criar um monte de teoria da conspiração na sua cabeça para achar que o professor não está lhe ajudando. E como eu disse, muitas vezes o professor nem sabe que você tem problema com ele. Ele está fazendo o papel de orientador dele, que é o dela, né? Que é corrigir seu trabalho e retornar ele para vocês todos vermelhinhos, todos cheios de correções, certo? Então, agradeçam, né? Quando vocês receberem o trabalho de vocês todo corrigido, todo cheio de anotações. E aí a gente chega num outro ponto. Eu tenho uma sólida proposta de pesquisa. Então, lógico que agora, neste momento, né, vocês estão, alguns, né, não posso generalizar, mas alguns estão ainda meio perdidos, né, não sabe exatamente o que é que vão fazer. Então, você não tem uma sólida proposta de pesquisa. Lógico que uma sólida proposta de pesquisa é no sentido de você já saber o que vai fazer, né? Tudo, metodologia e tal. Não é o caso. Eu não estou querendo nesse nível, né, de exigência. Eu quero só saber se você já escolheu seu tema e se você já tem ideia de qual metodologia você vai utilizar. Né? Por exemplo, se vai ser uma pesquisa de campo ou uma pesquisa bibliográfica. Só isso de início que eu peço para vocês, tá bom? Então, por que fazer uma monografia? Vou deixar agora todas as perguntas, tá? E elas correspondem à primeira atividade de vocês. Então, são 6 questões. Depois eu respondo a última pergunta. Onde vocês vão ter o TED. Lembram do famoso TED que vocês têm todo semestre, né? Toda disciplina? O TED é o trabalho efetivo discente, que vocês vão ter que desenvolver valendo até 2 pontos da nota N1 de vocês, tá bom? Então, como que é essa nota? Nas 3 primeiras aulas, contando a partir da aula de hoje, tá? Essa sendo a aula 1. Então, a aula 1, o material da aula 1, da aula 2 e da aula 3, eles possuem dentro deles uma atividade. Nessa aula 1 vão ser essas 6 perguntas. Ao total são 14 perguntas. Não existem respostas certas ou erradas, tá? Essas perguntas, elas vão servir para estar dando um direcionamento em relação ao trabalho de vocês. Então, eu peço que vocês levem a sério quando forem responder. Não precisa pesquisar para responder, tá? Porque senão perde o intuito dessa atividade. Como eu disse, não tem respostas certas ou erradas. O que não pode é deixar em branco, ou então eu estar fazendo pergunta do seu TCC e você vir colocar uma piada, colocar uma receita de bolo, né? Colocar a coisa nada a ver só para não deixar em branco. Então, lógico, quem fizer isso vai perder a nota, né? Porque eu não estou aqui para fazer papel de palhaça, né? E muito menos vocês. É um respeito para comigo e para com os colegas. Então, respondam, né? Levando a sério. E aí vocês, ao final da aula número 3, tá? Que a gente finalizar o material da aula 3,
eu vou disponibilizar para vocês um link, tá? No Google, aonde vocês vão responder como aquele link que eu enviava para vocês fazerem da disciplina de bioética. Lembram no semestre passado? Então, vai ser naquele esqueminha, onde vai ter as 14 perguntas e aí vocês vão estar respondendo. Lembrando que é para responder pelo grupo, tá? O grupo que deve estar respondendo. Então, no caso, vocês podem eleger uma pessoa do grupo para ficar responsável por colocar as respostas ali, por exemplo, tá? De preferência, vou dar uma sugestão aqui, de preferência que seja aquela pessoa que vai fazer com o computador, tá? Porque fica mais fácil para digitar e responder ali do que fazendo pelo celular, vai demorar muito mais tempo. Eu vou deixar disponível uns 2 dias, justamente para quem só tem pelo celular, né, não ter problema ali em responder. Então, vocês vão respondendo no caderno, né, deixando essas perguntas, essas respostas de vocês guardadinha aí com vocês, e no dia da avaliação, vocês vão lá e preenchem, tá? E me enviam. Porque, como vocês viram no semestre passado, não sei o que estava acontecendo com meu e-mail, né? Eu recebi a notificação no meu celular de que eu tinha recebido o e-mail, mas aí quando eu ia depois baixar, né, para ter as avaliações de vocês aqui no meu computador, aí eu procurava o e-mail e não achava mais. Então, fazendo isso pelo Google, fica melhor, que vocês não vão ter problema aí, né, em responder essa atividade. Então, gente, só recapitulando, vocês vão ter o TED, que vão ser 14 questões, 6 na aula de hoje, 4 na próxima aula, que vai estar no último slide lá da aula 2, e mais 4 na aula 3, que vai estar durante o material, tá? Oi, alguém está apertando algo? Leandro? Ele ativou sem querer. Vou ativar o mudo dele aqui. Então, gente, continuando. Por que fazer uma monografia? Eu quero que vocês me respondam. Sim, o intuito desse TED é que vocês possam ver a evolução de vocês. Ou seja, a ideia inicial que vocês tinham em relação, né, às perguntas que estavam sendo apresentadas ali, e depois a forma que o quanto vocês evoluíram quando vocês pegarem essas perguntas e colocarem essas respostas e colocarem no trabalho de vocês. À medida que vocês vão fazendo o TED, automaticamente você já está construindo seu TCC, tá? Então, é uma vantagem de estar fazendo e levando a sério. Sim, agora eu quero que vocês me respondam. Por que fazer uma monografia? Hein, gente? Por que fazer uma monografia? Ativem o microfone, senão não vou ouvir. Experiência, não, professora? Oi? Adquirir mais experiência sobre aquele assunto que a gente tem curiosidade, né? O que mais? Tudo bem, Simone? Para direcionar, professora, Direcionar o quê? ao TCC, tipo, ao estudo. O que mais? O que mais? Botar em prática o que você aprendeu durante o curso? O que mais? Adquirir experiência. Um trabalho de qualidade. Reginaldo, se você estiver falando alguma coisa, seu microfone está desativado. Não está saindo som não, Reginaldo. Tem alguém que está escutando música aí, está atrapalhando. É eu, sem querer, gente. Desculpa, eu estou aqui debaixo de um bar. Vai, Reginaldo, pode falar. Adquirir mais conhecimento. Ter conhecimento, ter segurança, mais responsabilidade.
Tá. Pelo menos vocês não responderam. Para finalizar o curso, porque é obrigatório fazer. Vala Jesus. Isso Pode estar estimulado, viu? Porque esse semestre ninguém fez essa resposta, mas geralmente é a resposta que o povo dá. Porque eu tenho obrigado, eu tenho que terminar o curso, aí tem que fazer outra coisa. E para um aprendizado melhor, né? Exatamente. Porque aí a gente aprende muito mais. Falando do trabalho de conclusão de curso, a gente tem 3 perspectivas, tá? 3 perspectivas as quais vão ajudar a gente entender melhor, né, o porquê de fazer um trabalho científico, um trabalho de conclusão de curso, que pode ser no modo do artigo, que é como a gente vai fazer, tá? Para a gente é um formato de artigo, ou no formato de monografia, tá? Que é aquele trabalho mais longo, mais extenso, certo? Então, pode ser feito qualquer formato. Mas qual é a importância, né? Então, como eu disse, a gente tem 3 perspectivas: a perspectiva do aluno, a perspectiva do professor e a perspectiva da ciência. Do ponto de vista... eu tive um susto agora, olhei para o relógio, era 2 para as 7, eu pensei que já era 2 para as 8, já acabou a aula. Vou voltar aqui. Então, do ponto de vista do aluno, um trabalho de conclusão de curso, né, não é apenas para concluir o curso, como algumas pessoas dizem, né? Não foi o caso de vocês, mas algumas pessoas dizem, porque é obrigado para poder concluir o curso. Do mesmo jeito que o TCC, né, é obrigatório, a gente tem todas as outras disciplinas, estágio, atividades extracurriculares, que é obrigatório para você concluir o curso. Então, não é só o TCC que vai fazer você concluir ou não o curso. Você tem que cumprir, né, todas as exigências durante a sua formação. Então, do ponto de vista do aluno, como eu falei, o ideal é que vocês escolham uma temática a qual vocês gostem, qual vocês, né, se identifiquem e que vocês queiram trabalhar quando vocês se formarem, né? Lógico que pode ser que quando você se forme, o destino não queira que você, né, trabalhe naquela área imediatamente, né? A oportunidade que surgiu foi para trabalhar em outra área. A gente não perde oportunidade, né, principalmente recém-formado. E o país do jeito que está, né, o emprego é muito bem-vindo. Mas se você puder escolher, né, e você puder atuar naquela área que você gosta, não vai ser melhor? Você não vai ficar muito mais realizado? Então, dessa forma, o TCC ele serve para você adquirir mais conhecimento, ou seja, para o aprimoramento profissional, para que você, ao se formar, você tenha um conhecimento a mais sobre aquela temática que você gosta. Exemplo, a questão da residência, né? Que a área de enfermagem, ela tem várias residências médicas que vocês podem estar atuando. A exemplo lá da residência do Arlinda Marques. Então, no Arlinda Marques, vocês vão ter, como é que chama? Na área de pediatria, tá? Então, é o hospital pediátrico, né? Referência aqui na Paraíba, no estado. E lá tem a residência multidisciplinar, que é para enfermagem, psicologia, serviço social, nutrição, fisioterapia, psicologia e não lembro se eu esqueci algum outro curso, né? Sei que são vários cursos, dentre eles a enfermagem, que eles abrem vagas para residência. Então, quem se identifica com a área de pediatria já pode o quê? Pensar em fazer um TCC com a área de pediatria, porque se porventura quiser fazer a residência, já vai ter adquirido um pouco mais de conhecimento do que os colegas que ficaram apenas com a disciplina, né, que o professor deu em sala. Então, você estudou a mais, então você vai ter um pouco mais de conhecimento que pode ser o diferencial na hora que você
vai tentar a seleção, fazer o concurso ali, né, para a prova, para tentar passar na residência. Então, quem não gostaria de recém-formado passar numa residência e receber em torno de R$ 3.000 por mês de bolsa, né? Eu acho que é uma graninha muito boa, principalmente para quem está acabando de se formar, né? E além disso, você está se aperfeiçoando mais ainda, porque você está fazendo uma residência, o que vai agregar ao seu currículo, à sua vida profissional, porque você está como estudante lá, né, aluno da residência, mas você já é um profissional. Então, você vai estar fazendo o exercício profissional da enfermagem lá. Diferente, por exemplo, de vocês agora, que vocês vão ter os estágios, né? No próprio Arlinda, lá de Saúde da Criança, entre outros estágios que vocês vão ter, só que vocês têm os preceptores, né? Os professores que vão estar orientando vocês no que fazer, vocês sempre vão estar sendo supervisionados. E caso vocês façam algum erro, né? O responsável vai ser o preceptor. Por quê? Porque vocês ainda são alunos e vocês têm que ter a supervisão de não para não cometer, né, nenhum erro, porque vocês estão aprendendo. Já na residência, não, você já é um profissional, então, teoricamente, né, você já tem mais conhecimento e tem que assumir seus atos. Lógico que vão estar ali também para aprender, né? Não é à toa que é uma residência, não é só um emprego. Então, do ponto de vista, né, para que vocês enriqueçam o conhecimento dentro da área de atuação que vocês querem. Do ponto de vista do orientador, a gente vai ter que as monografias podem dar origem a novas pesquisas e, com isso, dar suporte para publicações. Porque o professor ele vai ter mais experiência, né? Então, com isso, a ideia que o aluno tem sobre determinada temática, ele pode estar refinando, né, deixando mais complexa, aprofundando aquela temática e está fazendo novos projetos e publicando, né, aquela pesquisa. E do ponto de vista da ciência, a gente tem que os trabalhos de conclusão de curso, eles servem para partilhar conhecimentos sistematizados. E aí eu pergunto para vocês, gente, o que seria isso, conhecimento sistematizado? Hein, gente? Pessoal? Pessoal? Não, viu? Para vocês. Oi? Não sei. Sabem não? Eu sei não. Conhecimento sistematizado. Sim. E vem assim que é conhecimento em alguma coisa em relação a... Não sei não. Não sei explicar não. Sirlene, você está falando, mas não está saindo som. Ativa o microfone. Sirlene, ativa o microfone, Sirlene. Sirlene, seu microfone não está ativo, a gente não consegue te ouvir. Toca na tela, vai aparecer um microfonezinho do lado da câmera e é só clicar nele que vai ativar. Posso falar? Pode? Então, seria mais ou menos, não sei, uma organização. Tá chegando. Eu acho que é em relação à Tipo sistematização uma organização da assistência de assim, com enfermagem. fatos, com base, uma coisa assim para você organizar, para você chegar onde você quer. Mais ou menos. Sirlene, o que você falou da questão da sistematização da assistência em enfermagem, lembrando que a gente está falando aqui do ponto de vista da ciência, de forma geral, e não do ponto de vista da ciência específica para a enfermagem, tá? Então, do ponto de vista da ciência, compartilhar conhecimentos sistematizados. Então, algo sistemático é algo organizado. Botar alguma coisa em ordem. Isso, algo organizado, certinho, né? Que segue um padrão, vamos dizer assim. Então, o conhecimento sistematizado seria justamente aquele conhecimento que seguiu uma padronização, tá? Então, ele foi, vamos dizer assim, publicado, né? Foi aquela informação, ela foi compartilhada
seguindo a norma. É organizado do começo ao fim, né, Clênia? Isso. Então, e essa norma, essa organização é o quê? É justamente a escrita científica, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, eu vou ensinar vocês a fazer um trabalho científico, né, através da escrita científica, não para vocês saberem só fazer o trabalho de TCC da Santa Emília. Não. Vocês vão concluir o curso sabendo fazer qualquer trabalho científico, tá? Desde um trabalho de graduação, a um de residência, a um de mestrado, doutorado. Então, no TCC1, eu vou passar para vocês como que faz um trabalho científico. O nível dele... Desculpa, minha internet está caindo direto, professora. Tudo bem. Desculpa. Então, o nível de complexidade da pesquisa, né, de uma graduação, de um mestrado ou de um doutorado, ela é diferente. Mas a escrita científica, o raciocínio que vocês têm que ter para construir esse trabalho é o mesmo. E eu vou estar passando isso para vocês aqui no TCC1. Então, no TCC1, vocês aprendem a fazer o trabalho do início ao fim, tá? Então, tudo que vocês vão fazer agora no TCC1 e no TCC2, vocês aprendem agora no TCC1. TCC2 é mais um acompanhamento que eu vou estar tendo com vocês, com aulas também, né, mas é uma dinâmica diferente. Professora. Oi, Gabriel. Aquele TED que a senhora tinha passado no início, eu estava com dificuldade para entrar na reunião e eu estou com dúvida. No caso, é para a gente entregar para o e-mail da senhora? Tem prazo? Não, eu vou enviar um formulário para vocês no Google e aí vocês vão preencher lá e vão me enviar. Para não ter aquele problema que a gente ficou semestre passado, de vocês enviarem para mim, eu recebia, mas eu via no celular que eu tinha recebido, mas quando eu ia abrir no computador, depois de uns dias, aí não estava mais. Então, para evitar isso, ele fica lá no meu Google Drive salvo, guardadinho, não vai ter perigo. Tá bom? Certo, e só uma outra dúvida. A aula passada, muitas pessoas estavam com dificuldades, até porque era a primeira aula, né? Para poder assistir, ela está gravada e disponível no YouTube, mas pode falar. Isso. Referente a essas questões de prazo, como é que vai ser o trabalho, eu fiquei com dúvida essa semana inteira, não consegui acesso à gravação, mas no caso, a senhora vai explicando no decorrer das aulas? Prazo de quê? Que a gente vai ter que entregar um trabalho em novembro? Um projeto? Sim, é o TCC1. Isso, aí no caso a senhora vai explicando no decorrer das aulas como é que vai ser ou foi só... Sim. É porque eu preciso primeiro definir com vocês quantos trabalhos tem na sala, tá? Porque, vamos supor, a gente poderia ter 30 alunos, só para ficar um número mais redondinho. Então, 30 alunos na sala. Só que se forem 30 alunos fazendo trabalhos em trio, a gente vai ter 10 trabalhos, né? Agora, se a gente tiver 30 alunos e todos fazendo trabalhos individuais, a gente vai ter 30 trabalhos. Entendeu? Oi? Entendi, sim. Essa era uma dúvida que eu tinha. Então, no caso, vai poder fazer o trabalho de 3 pessoas, né? Em trio? Até 3. O trabalho ele pode ser individual, dupla ou trio. Vocês que vão escolher, vocês que vão definir, tá? Mas coloquem lá na balança, né, o que eu falei. Para depois vocês não terem problema e dizer, eu não fui avisada. Então... professora, uma dúvida que eu tinha, até que eu já tirei tantas essas dúvidas com a senhora pelo privado, né? Aquele tema lá que eu tinha escolhido, eu fiquei com dúvida porque algumas pessoas me disseram, Gabriel, mas você fazer um resgate histórico no TCC não é bom. Quem vai me orientar isso é a senhora ou vai ser o orientador que eu vou escolher? O orientador que você vai escolher. Entendi, tá ok, obrigado. Quem vai orientar seu trabalho é que vai estar junto com você, definindo aí como que você vai fazer essa pesquisa, tá? Ô, professora, licença. Oi. Concluir. Oi, pode falar. Fala, Lide, primeiro. Oi. Vai ser primeiro
projeto, depois o TCC, não é isso? Não, o TCC ele já começou, tá? Ele começa Então, a é partir do TCC-1. Aí no TCC-1 é o projeto do TCC de vocês e o TCC-2 é a execução dele. A gente vai falar isso um pouco hoje. Entendi. Clênia, licença. Aí a respeito desse TCC1, no caso desse semestre, aí a gente vai ter que procurar um orientador esse semestre já? Com certeza. Na verdade, era para vocês me enviarem isso hoje. Aí, quais são os orientadores que tem, que eu não sei? Qualquer professor pode orientar. Você faz um convite para ele, diz qual é o tema que vocês querem trabalhar e o professor diz se aceita ou não orientar. Como é que a gente manda para a senhora essa informação? Hã? Como é que a gente vai mandar para a senhora essa Por informação? Aí, Tem um caso, documento, eu mandei o documento por e-mail para vocês. Vocês vão preencher o documento, o orientador vai assinar, vocês vão assinar e aí me envia. Para algum e-mail específico? Tá tudo naqueles. O meu. Tá tudo naqueles slides que eu mandei para a turma e para o grupo de enfermagem. Exatamente. Os slides que eu mandei para a Como que o turma. orientador vai aproximar com essa pandemia? Tá? Nem os professores. E-mail, vocês mandam por e-mail ou pelo WhatsApp, o professor imprime, assina, ou se ele tiver, como eu tenho, assinatura eletrônica, assina e envia. Não tem problema nenhum. Basta querer, gente. Não arrumem dificuldade onde não tem. Elô, faz um favor, Elô. Tu posta depois lá de novo, por favor? Oi. Alguém ia falar alguma coisa? É por isso que eu disse, todos os e-mails. Olha, é por isso que eu disse a você, todos os slides que eu postar lá de Clênia, vocês arquivem, porque para não ficar perdido e depois, né? É bom vocês arquivarem em um lugar, ou então até no próprio e-mail de vocês, porque fica até melhor para vocês, né? Envia para o seu próprio e-mail. Ou então baixa no computador, deixa uma pasta só da disciplina de TCC. Professora, no meu caso, Jailene, eu e meu grupo, Simone e Edinaldo, a gente começou a fazer desde o ano passado. Eu acho que até a gente já disse até a senhora, o projeto da gente já está quase pronto. Aí a professora Nilzonete, ela corrigindo, sabe? Aí depois que ela corrigir, a gente passar para a senhora, é isso ou não? Agora não. Tenha calma. Só no em novembro. Só quando? Novembro. Mas de toda forma, depois eu vou mandar no seu privado, só para a senhora dar uma olhadinha, porque se tiver, mesmo ela corrigindo e tal, mas se tiver algum. Ai. Desculpa, Helene, eu ativei aqui o teu mudo pensando que era de outra pessoa. Peraí. Pronto, ativei o mudo de todo mundo. Helene, ativa o teu microfone de novo. Desculpa, eu te silenciei sem querer. Nada, professora. Eu estou falando assim em relação à professora Nilzonete, né? Que ela é orientadora minha, de Ed e de Simone, que desde o ano passado a gente está fazendo. Aí, no caso, eu entendi que ela disse que era só para novembro. Mas, assim, depois eu acho melhor a gente mandar no seu privado também, só para a senhora dar uma olhadinha, porque se tiver alguma coisa assim que precisa melhorar, se a senhora falar para a gente. Então, gente. A gente confia em nossa orientadora, viu? Mas, assim, né? É bom outras opiniões. Então, a gente vai ter uma avaliação, que é a N1, lembram disso? Que é em setembro, né? Nossa prova oral. Então, nessa prova oral, vocês vão estar me trazendo, né, na cabecinha de vocês, na caixolinha aí de vocês, o trabalho de vocês. Vocês vão estar falando sobre o trabalho. Em cima disso, eu já vou estar dando sugestões. Infelizmente, eu não tenho tempo, eu não tenho como ficar recebendo o trabalho de todo mundo para poder dar uma olhada e ver se está bom ou não. Certo? Fica muito complicado. Esse semestre vai ser muito apertado para mim, questão de tempo. Só vou ter tempo à noite mesmo, no horário da aula. Então, as dúvidas vocês tragam para ser feitas no horário da aula. Quando possível, se for uma dúvida ou outra assim no WhatsApp, eu posso estar respondendo. Mas
a questão de pegar o trabalho, ler todo o trabalho, avaliar, aí realmente é o papel do orientador de vocês. Senão não tinha sentido ter orientador se eu fosse estar fazendo isso com todo o trabalho, entendeu? Entendi, tá certo. Professor, essa prova oral já vai ser sobre o TCC1? Todo o seu trabalho. O TCC1, é? É. Você tem que ter seu título, sua contextualização, justificativa, pergunta, hipótese, objetivo e metodologia. Eu vou falar isso ainda hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Então, do ponto de vista da ciência, compartilhar conhecimento sistematizado é você poder, né, divulgar, distribuir a informação. Então, com isso, a ciência vai estar contribuindo para a resolução de algum problema. Imaginem, gente, se as pessoas que descobrissem as coisas, né, que desenvolvessem técnicas, elas não passassem essa informação adiante. Quando ela morresse, pronto, aquilo morreu com ela. Né? Então, exemplo, nada disso que a gente está fazendo agora teria sido possível. A gente está usando um celular, um computador, microfone, câmera, por aí vai. Por quê? Porque isso só existe hoje porque foi um somatório de pesquisas, né, de pessoas que desenvolveram tecnologia e foram complementando a tecnologia existente. Então, imagine se, por exemplo, lá na época de Florence, se ela não tivesse passado adiante os conhecimentos dela, né? Imagine todos os profissionais da saúde se não tivessem passado adiante os conhecimentos que eles tiveram na época. Então, a gente estaria muito mais atrasado do que o conhecimento que a gente tem hoje, porque dependeria sempre de alguém ter uma ideia igual ou semelhante àquela que aquele que morreu teve para poder desenvolver algo, mas se ele não compartilhasse também, quando ele morresse, iria acabar, né? Então, a ciência ela é extremamente importante, né, para tudo no nosso dia a dia. Tem gente que não aceita a ciência, mas se não fosse a ciência, né, a gente não teria nada do que a gente tem hoje. A própria vestimenta, né, tecnologia, os serviços, nada disso. Então, continuando, para se desenvolver um trabalho científico é necessário ter investimento intelectual. O que seria isso, gente? Vocês têm ideia? O que seria investimento intelectual? Pesquisar, professora? Os conhecimentos, as teses que você tem, tudo aquilo que você aprendeu. Buscar tudo aquilo que você aprendeu, buscar até a mais, né? Mais coisas ainda, né? Principalmente no seu tema. Então, vamos lá. Investimento intelectual, vocês estão vendo aí, até o Snoopy sabe, né? Vocês também sabem. Então, vamos lá. O investimento intelectual é aquele investimento que pode ser financeiro, sim, tá? Então, por exemplo, no momento que você faz um curso, né? Você paga um curso, você compra um livro, então você está fazendo um investimento que vai agregar ao seu conhecimento. Quando você participa de um evento científico, uma jornada, um congresso, um simpósio, então tudo isso vai estar fazendo com que vocês tenham conhecimento a mais. Então, isso é investimento intelectual. Além da própria leitura, de vocês estudarem, né, de vocês se dedicarem. Então, investimento intelectual não é só investimento financeiro, mas o investimento que vocês vamos dizer assim, se debruçar, né, para a construção daquele trabalho. Por isso que eu falei, TCC não é difícil, só que é necessário ter dedicação e que geralmente, né, durante o curso, a maioria dos alunos vão empurrando com a barriga, né, não levando a sério a escrita científica durante a elaboração dos trabalhos que vão sendo construídos durante essa jornada, né, de formação de vocês. E aí, quando chega no TCC, não vai ter mais a opção de só copiar, colar, como muitos fazem, né? Senão você vai cometer um plágio, e plágio é crime. Então, com isso,
vai ser, né, vocês vão ser mais exigidos. Então, por isso que é necessário mais dedicação, mais empenho de vocês. Mas não é que é difícil, não. Só que vocês precisam levar mais a sério. Então, pensar e senso comum. Né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? A questão do conhecimento, né? Do senso comum, conhecimento empírico. Eu acho que todo mundo aqui já passou por uma situação onde, vamos supor, sua avó, pai, mãe, avô, tio, uma pessoa conhecida, vamos supor, você está passando mal, né? Tá com a dor no estômago lá. Aí o fulano pega e diz, toma chazinho de tal coisa que é bom, né? Ai, você tá muito estressada, agoniada, sem dormir. Toma um chazinho de camomila que acalma. Então, existe o senso comum, que é você tomou aquele chá e realmente deu certo, e aí toda vez que você tem aquele sintoma, você vai tomando, e isso vai passando de geração em geração. E tem o conhecimento científico, que é aquele conhecimento onde você, pesquisador, foi lá, pegou a planta, extraiu o princípio ativo, fez os testes, verificou a influência com os neurotransmissores, avaliou a bioquímica ali do funcionamento do corpo, tal. Então, deixou de ser senso comum e passou a ser o quê? Ciência. Vocês agora, vocês têm que trabalhar com ciência. Vocês não podem mais, no trabalho de vocês, usar senso comum. Então, dentro da contextualização do trabalho de vocês, que é a parte inicial da introdução, ela obrigatoriamente tem que vir somente com citações, ou seja, com informações retiradas de publicações científicas, tá bom? Então, outro exemplo, né, de senso comum, né? Vamos supor que eu sou uma pescadora, moro numa aldeia de pescadores, né, ali à beira-mar. E aí eu sei, né, porque eu tô vendo por morar ali, por conviver, né, que a maré sobe e a maré desce. Todo mundo já viu isso, que a maré fica cheia e a maré fica seca? Vocês sabem o porquê que isso acontece? Hein, gente? Não, sei não, professora. Sim. Por quê, Gabriel? Sei não, porque ela sobe, porque ela desce, não sei não. E se eu tiver errado, a senhora promete não me dar 0? Eu nunca dou 0 para ninguém. Até porque não é uma avaliação agora. Quem se dá 0 são vocês mesmos por não prestarem atenção nas perguntas, às vezes por não responder de forma adequada ao que foi perguntado, né? Por não ter uma escrita adequada. Não sou eu que coloco 0. Quer dizer, eu coloco 0, mas dá reflexo do que vocês fizeram. Mas diga aí, Gabriel. Então, o rio ele se encontra com o mar. Existem duas teses, né? Que o rio se encontra com o mar e quando existe a gravidade da Lua, ela empurra a água do mar, enchendo o rio. Depois, quando a Lua ela retira um pouco, entre aspas, a sua gravidade, né? Quando a Lua se afasta um pouco da Terra, aí a maré volta ao normal. Ou seja, quando o rio está cheio, o mar está vazio. Quando o mar está cheio, o rio está vazio. Mais ou menos isso. E a outra tese para que conclua. Não, conclua a sua segunda tese aí. E a segunda tese é isso aí que eu tinha visto na aula de física, da própria gravidade da Lua, ela não vai ter mais influência tanto sobre o mar, mas sobre o rio também. Pelo menos essa foi o que eu aprendi na escola. E eu acho que o professor estava errado. 0 para ele, Não. 0. Mais ou menos. Ia valer metade. Então, vamos lá. Não precisa ser nenhum cientista, só basta você passar algumas horinhas ali na praia, né, que você tá vendo que a maré sobe e desce. Isso é um fato, tá? Agora, por que isso ocorre? Então, nós temos, como o Gabriel falou, né, o nosso satélite natural, que é a Lua. Eita, desculpa, gente, tá passando a moto extremamente barulhenta aqui. Pronto, passou. Então, meu pai sempre falava também que era por conta da Lua, meu pai é pescador. Então, existe a influência, né, gravitacional da Lua sobre a Terra,
né? Então, ela é nosso satélite natural e ela fica em órbita, né, circulando a Terra. E neste movimento que ela faz, né, de rotação sobre a Terra, ela acaba influenciando a água, porque diferente da Terra, sem ser Terra-planeta, né, dos continentes, da parte de solo, vamos dizer assim, né, é fixo. Já a água não é algo fixo, né, ela é fluida. E com isso, a força da gravidade exercida na Terra, graças à Lua, tá? Então, de acordo com a posição que a Lua vai estar sobre a Terra, ela vai fazer com que a água se movimente. E aí, a gente tem a maré estando cheia ou estando vazia. No caso do rio, né, a gente vai ter a influência daqueles rios que desaguam no mar, né? A gente vai ter a influência também, por quê? Porque a água do mar ela está sofrendo essa influência da Lua, e aí quando a maré fica cheia, ela vai entrando ali no rio, tá? E quando a maré seca, aí ela, né, a água do rio que vai indo mais em direção ao mar. A gente tem uma influência na questão do rio, que é quando a gente tem as chuvas, né? Então, quando tem muita chuva, então a água do rio vai ter um volume maior, vamos dizer, né? Dependendo da extensão do rio. Então, pode ser que ele tenha tido uma chuva muito forte na área de nascente, que fica a quilômetros do mar, e nos quilômetros seguintes, né, vai receber ali um pouco mais de volume de água pela questão das chuvas. Não é à toa que quando a gente tem regiões que têm montanhas com gelo, tá? Quando é no verão, que tem o derretimento desse gelo, a gente vai ter o aumento do volume deste rio. Mas a questão do mar é justamente pela influência da força gravitacional da Lua sobre a Terra. Quando a gente tem lua cheia, né? Lua cheia ou lua nova, a gente vai ter as maiores. Como é que chama? Agora deu um branco do nome. A gente vai ter as influências, né, de uma maré mais cheia, né, e uma maré, amplitudes, lembrei. Então a gente vai ter amplitudes maiores de maré. Então ela vai atingir, né, alturas maiores e ao mesmo tempo ela vai secar mais também. Tá? Então, quando a gente tem maré, lua cheia e lua nova, a gente vai ter essa influência. Já a maré na lua minguante e crescente, elas não têm uma amplitude tão grande. Ela não enche tanto e não seca tanto. Então, quando a gente tem marés, vamos supor, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, então é porque a gente está ali em lua cheia ou lua nova. A mesma coisa, né? As amplitudes maiores de 2,2, 2,0, por aí vai. Então, vejam a diferença de conhecimento, né? O senso comum e conhecimento científico. Então, basta você ficar ali na beira da praia, você vai ver que a maré está subindo e está descendo. Mas o conhecimento que você tem que colocar é o conhecimento científico, então você tem que colocar ali uma prova, né? Alguém que pesquisou e definiu ali que o que influencia é X motivo, tá? No meu mestrado, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a influência do lixo nas áreas de tartarugas marinhas, e aí eu avaliava o lixo nas praias, no mar e dentro das tartarugas marinhas que chegavam mortas. E já quando eu estava finalizando minha dissertação, teve uma parte do trabalho que eu falava sobre a influência da maré, né? Então eu dizia que o lixo, resumidamente falando, né, o lixo que foi lançado em determinada região, ele não fica ali parado, né? Ele não tem uma âncora que vai ficar ali. Basta a gente ficar dentro no mar um tempinho, né? Vamos supor, a gente colocou a nossa bolsa na praia lá e entrou no mar. A gente fica lá, quando a gente passou um tempinho, uns 15, 20 minutos que a gente vai olhar, a gente já se distanciou um pouquinho da nossa bolsa, né? A gente já não está mais de frente para ela. Quem não já passou por isso?
Né? Por quê? Porque tem ali as ondas, né? Tem a corrente, fica levando a gente, tirando de lugar. Então, eu peguei e simplesmente tinha colocado essa informação que as correntes marinhas levavam lixo, né, para áreas distantes de onde ele tinha sido produzido. E aí, meu orientador, né, ele pegou e me chamou, Kleina, você não pode estar colocando simplesmente essa informação. Você tem que trazer uma publicação, né, um artigo científico, uma pesquisa que comprove a influência das correntes marinhas, e assim você vai citar e complementar ali no seu trabalho, tá? Então vejam que às vezes informações que para a gente pode parecer besta, mas como estamos tratando, vocês estão construindo um trabalho científico, tudo vai ser necessário, né, na contextualização, ser citado, ter uma base científica de algum trabalho publicado anteriormente. Então, a gente precisa de conhecimentos, né, ou bases para desenvolver nosso projeto. Se a gente estivesse comparando isso aqui com escala, né, uma escala de tempo, por exemplo, a gente teria que a teoria... Professora. Oi, pode falar. Professora. Pode falar. Só uma dúvida, essas citações, assim, é utilizada também para trabalho em campo ou só para trabalho de trabalhos? Todos. Certo, certo. A contextualização de vocês, de todo mundo, independente da metodologia, ela é baseada em referências bibliográficas, tá? Em trabalhos que foram publicados. Resultado de discussão é que quem for fazer trabalho bibliográfico, ele vai ter uma demanda muito maior de pesquisa bibliográfica do que um trabalho de campo, porque o trabalho de campo vai estar trazendo seus próprios resultados, e não o que já foi publicado, como no caso de um trabalho bibliográfico, certo? Deu para entender? Quem fez a pergunta entendeu o que eu falei? Eu não entendi. Eu também não entendi. Gente, é porque eu não cheguei na parte de contextualização ainda. A parte inicial do trabalho de vocês, que é a introdução, ela tem uma parte que é chamada de contexto, onde vocês vão trazer informações sobre o que vocês vão falar no trabalho de vocês. Essa parte, obrigatoriamente, tem que ser baseado no que já está disponível, no que já foi publicado. Entenderam? Entendi. Então, tem uma parte que realmente tem que estar baseada em alguma publicação, algo que já teve, né? Exatamente. Quem vai fazer trabalho bibliográfico, aí lógico que vai ter muito mais referências lá na frente em resultado de discussão também. Já quem vai fazer trabalho de campo, vai coletar os seus dados, né? Vamos supor, eu vou fazer um trabalho de campo, avaliando as complicações, vamos supor, as sequelas físicas de quem tem hanseníase. Então, os resultados que eu vou apresentar vai ser aquilo que eu coletei, que eu vi, né, que eu anotei ali das sequelas físicas daquelas pessoas que eu entrevistei, por exemplo. Tá? Já se eu for fazer um trabalho bibliográfico, os meus dados eu vou coletar onde? Na literatura, então vou ter que ler muito mais. Deu para entender agora? Deu sim. Uma parte é mais teórica, a outra é mais prática. Vai depender da metodologia que você vai definir. Oi? Mas dessa introdução, a gente tem que fazer um resumo, não é? Não, resumo é outra coisa que a gente vai fazer, é outra parte do trabalho. Resumo vem antes da introdução. Então, é isso que eu estou perguntando. Antes da introdução, você não tem que fazer esse resumo para poder iniciar a introdução? Resumo é a última coisa que vocês vão fazer, porque vocês só podem resumir algo que esteja pronto. Tá, então, entendi. vocês fazem o projeto, quando o projeto estiver pronto, aí vocês fazem um resumo em cima daquele projeto. Vocês não podem resumir algo que não está pronto ainda. Ele vem primeiro, mas ele é a última coisa que vocês vão fazer. Entendeu?
Entendi, professora, entendi. Então, em relação aqui à nossa escala, né, considerando que aqui fosse uma escala de tempo, olha o tanto de tempo que a gente vai gastar com a teoria. Observem que essa barra da teoria, ela é muito maior do que a barra de baixo. E a teoria, ela está só teoria. Já a barra de baixo, ela está subdividida. Então, na teoria, vocês devem estudar por livros, né? Se tiverem acesso aí, livros para poder dar o embasamento melhor dos conhecimentos mínimos necessários para aquela área. E aí, com isso, vocês aprofundam nos artigos, porque os artigos eles não vão estar detalhando, né, princípios, conceitos básicos que você já deveria saber. Então, a base que você vai ter que ter do conhecimento, a leitura que você vai ter, ela tem que ser, ó, bem grande, tá? Depois você tem, né, comparando aqui na nossa escala, você tem que ter tempo para ter a ideia, né? No caso de vocês, desde o semestre passado, né, que eu dei aula para vocês, eu disse, ó, gente, já vão pensando no tema, né, que seja algo que vocês gostem e tal. Eu tinha dado algumas dicas para quando chegasse aqui já, vocês já tivessem, né, meio caminho andado. Então, leva tempo, né, para ter a ideia, para definir o que exatamente vocês vão trabalhar. Tem também o desenho experimental. O que seria desenho experimental? Desenho experimental é a mesma coisa que metodologia, tá? Ou seja, qual é a metodologia que vocês vão aplicar no trabalho. Aí a gente tem a realização do experimento, que vai levar tempo também, e tem a escrita e divulgação, que no caso a escrita, né, vem durante todo o projeto e a divulgação no final, quando vocês ou apresentando em um trabalho, um evento científico, ou no mínimo, né, vocês vão apresentar para a banca. E aqui a gente tem as etapas do projeto, ou seja, do TCC1 de vocês, tá? Então, a primeira sessão do trabalho de vocês é a introdução, tá? Dentro da introdução, a gente vai ter informações correspondentes à contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos. A gente vai ver cada um. Então, tudo isso aqui, ó, é a introdução. A parte da contextualização é a primeira coisa que vai vir na introdução de vocês, certo? Que como o próprio nome está dizendo, introdução. Vocês vão introduzir a temática ao leitor para que o leitor saiba do que você vai estar falando. Você vai trazer dados baseados em trabalhos publicados, tá? Para reforçar a importância do seu trabalho. Então, vamos supor que você vai fazer um trabalho sobre câncer de mama, tá? E aí, vocês vão estar trazendo na introdução de vocês informações sobre câncer de mama, vocês vão trazendo dados, né, índice de mortalidade, vocês vão estar trazendo tratamento, vocês vão estar trazendo um monte de informações sobre o câncer de mama. Aí, terminou a sua contextualização, que vai ter ali alguns parágrafos, tá? Uns 2 páginas por 3 páginas. Aí vem a justificativa, que é um parágrafo. A partir daqui, então, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivos, esses 4 itens aqui, eles não têm citação. Tá? Vai ser com as palavras de vocês. Lembrando que num trabalho científico não existe a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Então, vocês não vão dizer eu fiz, eu vou fazer, nós, nada disso. Tá? Sempre vai ser de forma impessoal. Então, vocês vão justificar o trabalho de vocês. Então, justifica-se essa pesquisa por isso, isso e isso. Então, não é eu justifico a minha pesquisa, tá? Não é a primeira pessoa. Então, a justificativa do trabalho é o porquê vocês escolheram esta temática. Mas não do ponto de vista pessoal, no sentido da seguinte forma. Ah, eu tinha, vamos supor, uma parente
que tinha câncer de mama, eu vivenciei de perto a situação dela, e aí eu queria trabalhar para conscientizar as mulheres da questão do diagnóstico precoce, né? De ir fazer o exame para preventivo. Então, eu não posso colocar isso na minha justificativa, porque minha parente teve câncer e tal. Não. Do ponto de vista da ciência, isso é irrelevante. Ele é importante para você, mas do ponto de vista da ciência, não. Então, o que é que você vai fazer na sua justificativa? Lembra que eu disse que na sua contextualização, você trouxe dados importantes, dados oficiais sobre o câncer de mama? Então, através disso, você justifica seu trabalho, trazendo, né, na sua perspectiva, unindo os dois. Então, justifica-se essa pesquisa pela importância da divulgação do exame precoce, preventivo, né, do exame preventivo para o câncer de mama, para evitar que mulheres acabem tendo diagnóstico de forma tardia, fazendo com que, né, tenha que fazer tratamentos mais radicais e ou mesmo vindo a óbito. Pronto, justifiquei meu trabalho. Um parágrafo só, suficiente. Aí depois a gente tem a pergunta norteadora. Vocês já ouviram falar disso? Não? Já sim. O que é, Gabriel? Deixa eu ver um exemplo aqui. É difícil dar um exemplo. É horrível quando você sabe, mas você não sabe dar um exemplo. Mas é você fazer uma pergunta sobre... qual foi a pergunta que você se fez quando você foi em busca daquele trabalho? Por exemplo, o trabalho com síndrome de Down, digamos, a educação da família de uma criança que tem síndrome de Down, entendeu? Como é que ela vai lidar com isso? Então, assim, qual realidade essa família vai enfrentar no desenvolvimento da criança portadora de síndrome de Down? Tá, mais ou você menos deu um isso. exemplo, mas eu quero o que seria a pergunta norteadora. É exatamente aquela pergunta que vai guiar o trabalho. Então, vamos lá, gente. Todo mundo aqui conhece bússola, né? Aquele aparelhozinho, aquele equipamentozinho que a gente tem, que tem uma agulhazinha que vai sempre apontar para o norte. Todo mundo conhece, né? Tem alguém, professor? Sim. Tá. Então, a bússola, ela vai lhe dar uma direção, né? Ela sempre vai apontar para o norte. Então, se você sabe onde é o norte, você sabe onde está todos os outros pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, você consegue se achar. Por exemplo, aqui na nossa região, aqui em João Pessoa, se a gente for para o leste, a gente vai chegar na praia, tá? Que é onde nasce o sol, onde a gente vai ter a praia, o mar. Então, a gente vai conseguir se orientar indo para o leste. Sabendo onde fica o norte, a gente consegue chegar no leste e aí a gente chega na praia. Então, serve como um direcionamento. Então, a pergunta norteadora, ela parte desse princípio, né? Que ela vai lhe dar um norte, ou seja, ela vai lhe dar um direcionamento. Então, a pergunta norteadora é a pergunta que vai direcionar o seu trabalho. E ela é em formato de pergunta mesmo. Então, nesse exemplo que eu estava falando do câncer de mama, a gente pode colocar, vamos supor, Ela evita que você se desvie do foco do trabalho, né, professora? A senhora deu para você definir o foco. A senhora deu esse exemplo aí. Uhum. Então, qual a importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama, por exemplo? Ou então, por que ainda hoje existem muitos casos, né? Porque lembrem-se que eu trouxe os dados lá na minha contextualização. Então, eu estou falando algo, mas eu tenho um embasamento. Vejam que não dá para pular etapas na construção do trabalho. À medida que você vai fazendo um seguido do outro, fica muito mais fácil. Que isso é o esqueleto que a gente vai falar numa outra aula. Então,
Qual motivo? Não, porque, né, tantas mulheres na atualidade ainda são diagnosticadas com câncer de mama avançado. Dei 2 exemplos aí. Então é só uma pergunta, bem breve, você que faz a pergunta. Lembrar que não pode ser perguntas que gerem respostas sim ou não. Exemplo, mulheres que têm o diagnóstico tardio do câncer de mama, elas têm mais chance de morrer? Sim. Então, professora, não deve ser feito perguntas dessa forma. Oi, Gabriel. É uma pergunta filosófica, né, para você discutir, digamos assim. Diga. Sim, você está falando que o conceito da pergunta norteadora, né? Então, é a pergunta que você vai traçar para você responder no seu trabalho. Tá bom? Mas lembrando, não gerando respostas sim ou não. E aí, a gente fez um parágrafo para justificativa, fez um parágrafo para pergunta norteadora e hipótese. Então, esses 2 pontos eles vão estar juntos, certo? Então, portanto, a pergunta que norteia este trabalho é: por que que existe ainda hoje um alto índice de mulheres com diagnóstico tardio do câncer de mama? A hipótese. O que seria a hipótese? A hipótese, gente, às vezes vocês podem ir para livros, né? Se você não tem um conhecimento prévio para poder interpretar ali o que seria a hipótese, você lê, tem um capítulo inteiro lá do livro falando, explicando o que é a hipótese. Chega no final, você saiu mais perdido do que antes, sem entender nada. Então, de forma bem resumida e objetiva, a hipótese é a resposta da sua pergunta. Simples assim, tá? Então, a gente não fez a pergunta por que que as mulheres ainda hoje, né, têm o diagnóstico tardio do câncer de mama. Sua hipótese é o que você acha, tá? Lógico que você não vai dizer, eu acho que, né? Não, você coloca. A hipótese desta pesquisa é que ainda se tem uma falta de informação referente à necessidade do exame precoce preventivo para o câncer de mama, onde a gente tem que ele é intensificado apenas no outubro rosa, mas durante o restante do ano ele fica, né, sem ter tanto foco. Por exemplo, isso pode ser minha hipótese. A hipótese eu não posso pesquisar para responder, a hipótese é o que você acha. Quando você concluir o seu trabalho, você vai ver se sua hipótese foi aceita ou não, tá? Se você já tem uma comprovação, já é algo de certeza ali, então para que fazer a pesquisa se você já tem a resposta, né? Não tem sentido, tá bom? Então, você precisa desenvolver ali a sua hipótese em cima do que você tem de conhecimento, de experiências, e depois você vai ver se realmente era aquilo ou não. Se no final você viu que o motivo era outro, não tem problema, seu trabalho não foi por água abaixo, não. Como eu disse, se você já soubesse a resposta, não era um trabalho, né? Já tinha a resposta ali, já era a conclusão. Então, vocês podem sim encontrar resultados que sejam diferentes do que vocês propuseram lá na hipótese. E aí, para finalizar a nossa introdução, a gente tem os objetivos da pesquisa. Lembrando que o objetivo, obrigatoriamente, ele sempre deve iniciar com verbos no infinitivo. Exemplo, criar um perfil de mulheres que tiveram diagnóstico tardio do câncer de mama, tá? Então, criar, intervir, esclarecer, avaliar, discutir, tá? Entre tantos outros verbos no infinitivo. Obrigatoriamente, o objetivo sempre tem que vir com verbo no infinitivo, tá bom? Então, tudo isso aqui era a seção 1, tá? Que é introdução. Então, a gente não vai ter uma seção escrita, contextualização. Não.
Não vai ter uma seção escrita justificativa. Também não. Tá? A gente coloca introdução, né, o número 1, introdução. Aí já vem com o assunto. Aí terminou a contextualização, aí no parágrafo seguinte, justifica-se esse trabalho por isso, isso e isso. Outro parágrafo. Tendo como pergunta que norteia esta pesquisa, tal pergunta. E como hipótese, isso. No próximo parágrafo, sendo assim, os objetivos dessa pesquisa são. Entendeu? Então, cuidado para não criar seções que não existem. E aí a gente chega na metodologia, que é a seção 2. Então, 2, metodologia. É onde vocês vão colocar os materiais e métodos que vocês vão usar para coletar os dados de vocês. Lembrando que no TCC1, no projeto, a metodologia ela sempre deve vir no futuro, tá? Então, será coletado, será feito, tá? Não pode vir no passado, porque você ainda não fez, e não pode vir em primeira pessoa. Então, eu farei, né? Não. Será, tudo de forma impessoal. A seção 3 é cronograma e a seção 4 é orçamento. A seção 5, para finalizar, vai ser resultados e discussão, e com isso a gente conclui o nosso TCC1. No TCC2, né, ele é mais breve, vamos dizer assim, no sentido de que só tem uma etapa a ser feito, que é a coleta de dados. A coleta de dados ela vai ser feita de acordo com o que vocês propuseram na metodologia de vocês, onde a metodologia estava de acordo com o que vocês definiram que seria o objetivo de vocês. Então, se eu tenho um objetivo da minha pesquisa, eu tenho que coletar os dados que me façam atingir aquele objetivo, certo? Então, vai ter também a tabulação, que é a organização dos dados coletados, independente de ser de campo ou bibliográfico, vocês vão coletar os dados, vocês vão tabular e vocês vão analisar, tá? Independente da metodologia, isso aí vocês vão estar fazendo. E aí, com a análise dos dados, né, vocês vão estar escrevendo os resultados de discussão, que agora a seção 3, que era cronograma, ele não vai mais existir no TCC2, tá? Cronograma 3 sai e o 3 agora é resultado de discussão. E aí, no último parágrafo do resultado de discussão de vocês, vocês colocam a conclusão. O item 4, que era orçamento, vai ser os agradecimentos. O 5 continua sendo as referências bibliográficas, só complementando as que foram colocadas a mais no resultado de discussão. E acabou-se o trabalho, né? Então, vocês tinham o trabalho pronto e agora é só apresentar, né, a divulgação do trabalho de vocês, onde, no mínimo, vocês vão apresentar para a banca, né? E, como eu falei, vocês podem estar publicando esse trabalho, divulgando esse trabalho por outros meios também. Então, para se construir o trabalho, é necessário se ter uma ideia, que, no caso, é a temática de vocês, né? Espero que vocês já tenham definido e escolhido, porque tempo aqui é precioso, tá? E vocês não podem estar se dando ao luxo de estar atrasando as etapas do TCC de vocês. Então, vocês necessitam de buscar trabalhos sobre o tema. Eu, inclusive, mandei, né, no grupo do WhatsApp alguns locais, né, algumas plataformas de pesquisa científica para que vocês utilizem ali para pesquisar sobre a temática de vocês, né? Então, Cielo, BVS, Lilacs, Bireme, Periódico CAPES, Scopus, Elsevier, Springer Link e tantos outros, PubMed, tantos outros que tem, tá? Que vocês podem estar utilizando. Plataformas de pesquisa científica, tá? Não é só estar lá no Google, no Yahoo, tá? Ou qualquer outro, não. Tem que ser focado em pesquisa científica. Então, com essa revisão literária, né, ou seja, levantamento bibliográfico que vocês vão fazer, vocês vão conseguir identificar quem já escreveu sobre o assunto e o que é que já foi escrito. Então, vocês vão estar lendo artigos científicos para poder estar definindo isso. E à medida que vocês vão lendo os artigos, vocês começam a identificar autores que são mais
citados pelos outros trabalhos. Né? Então, à medida que você vai lendo trabalho, você diz, esse trabalho citou fulano, no outro que eu li, fulano de novo foi citado no outro. Então, vão lá em fulano, tá? Significa que ele é renomado, que as pessoas, né, estão aceitando o que ele diz. Então, vão lá no artigo original, leiam os artigos originais dessas pessoas que são, né, mais relevantes dentro da área. Leiam os artigos com espírito crítico, gente. Não é ler por ler, é ler avaliando, sabendo o que você está lendo, né, analisando o que está sendo dito, né, naquela literatura, naquela fonte de pesquisa de vocês. Identifique quais as limitações do estudo e como essas limitações poderiam ser solucionadas. Exemplo, você está lendo um trabalho, você está lendo uma pesquisa, onde o autor ele desenvolveu o trabalho dele apenas num hospital privado. Então, você começa a refletir ali, né, fazendo sua análise, e você percebe que, se ele tivesse feito uma pesquisa comparando com o hospital público, ele ia ter resultados diferentes. Então, você identificou a limitação e já pensou, né, como poderia ter sido solucionada. Que por vários motivos ele pode não ter feito, por tempo, dinheiro, seja lá qual for, né, ele só fez no hospital privado. Inclusive, pode estar surgindo ideias para você estar desenvolvendo uma pesquisa. Tá? Então, à medida que você vai lendo, você vai amadurecendo e até pode surgir ideias ali que fiquem mais viáveis para vocês. E aí eu pergunto para vocês, a gente pode generalizar as conclusões de uma pesquisa? Hein, gente? O que é que vocês acham? Não. Não? Quem Não. dá mais? Nunca se deve generalizar nada no ramo científico. E é? Caramba. Exato. Isso eu aprendi com a senhora, viu? Não venha, não. Não. Então você aprendeu errado. Vamos lá. Respondendo aqui. A gente pode generalizar as conclusões? Depende, tá? Depende do trabalho. Então, dependendo do trabalho, de fato, eu não posso generalizar. Exemplo, se eu vou trabalhar, eu estou fazendo uma pesquisa com profissionais de saúde do SAMU, tá? Lá em São Paulo, eu quero medir o nível de estresse deles. Então, fiz lá minha pesquisa, cheguei ao resultado de que o nível de estresse deles é altíssimo, né? Muitos já com síndrome de Burnout, né? E o que é um dado, né, extremamente importante. Aí eu posso generalizar dizendo que todo profissional do SAMU ele tem um nível de estresse altíssimo? Hein, gente? Eu posso generalizar? Generalizar não, nesse fato não. Cada pessoa... Neste caso, não. Por quê? Nesse caso, não. Mas se fosse num call center, poderia sim. Então, vamos supor que eu queira agora avaliar o nível de estresse dos profissionais do SAMU do interior daqui da Paraíba. Não tem, né? Comparando São Paulo, não vai ter nível de estresse. Então, o nível de estresse em São Paulo, o nível de atendimento é muito mais alto, né? A rotatividade de atendimento é maior, o trânsito caótico, a violência e por aí vai. Então, neste exemplo, a gente não pode generalizar. Agora, vamos supor que eu sou uma cirurgiã cardíaca e aí eu acabei desenvolvendo a técnica da utilização do marca-passo. Então, a gente tem o nosso marca-passo natural, né, que é o nossos nódulos, né, sinatriais, que vão estar ali distribuindo impulso elétrico para a contração do coração. E aí, eu descrevo lá na minha metodologia, né, e chego na conclusão de que as pessoas que apresentam determinadas características, falhas, né, ali naquela parte do coração, elas são indicativas do marca-passo. Então, sim, eu posso generalizar neste caso que aquelas patologias referentes, né, ao coração ali serão indicativas do marca-passo. Então,
depende do estudo. A gente pode ou não generalizar de acordo com cada pesquisa. Então, por isso que é importante fazer uma leitura com análise crítica, para que a gente possa identificar se de fato eu posso ou não generalizar. Então, continuando, né? Fazer aqui resumidamente a metodologia, a gente vai ver ela um pouco mais para frente, né? Então, como e onde serão realizadas a pesquisa? Você que tem que definir que tipo de pesquisa será feita. Será uma pesquisa prática, conceitual ou de outro tipo? Qual é o universo a ser pesquisado, ou seja, a amostra. Se você vai trabalhar com pessoas, quantas pessoas vão fazer parte do seu estudo? Se você vai trabalhar com prontuários, você vai pegar quantos prontuários? E assim por diante. Você precisa determinar a amostra que vai fazer parte da sua pesquisa. Qual é o instrumento de coleta? Então, você vai coletar os dados apenas de forma observacional. Então, você vai criar, né, um instrumento de coleta ali com as variáveis que são necessárias você observar e você vai só observar sem manipular, sem intervir em nada. Ou você, por exemplo, vai fazer um questionário ou uma entrevista onde você vai ter que elaborar as perguntas e falar ali para aquelas pessoas. Então, como serão tabulados os resultados? Ou seja, como você vai organizar os seus resultados? Vocês podem estar utilizando o Excel, por exemplo, né, que inclusive ele ajuda vocês a construírem tabelas, gráficos, né, de vários tipos. E aí, o ideal é você não colocar que você está usando o Excel, porque vocês, eu acho que não vão estar sendo patrocinados, né, pela Microsoft para falar e fazer propaganda deles. Então, vocês podem colocar planilha eletrônica, tá? Então, quando coloca planilha eletrônica, a gente já subentende que é algo semelhante ou próprio Excel. E aí, como serão analisados os resultados? Né? Então, qual estatística você vai utilizar para analisar seus resultados ou outro método que você vai utilizar ali para analisar os resultados? Tudo isso tem que vir descrito na metodologia. E aí, né, as oportunidades, ela bate na porta de todos, só que apenas alguns estão preparados. Para quem acredita, né, Adão e Eva teve contato ali, inicialmente, com a maçã. Então, eles tiveram a oportunidade de ver uma maçã caindo, mas eles não colocaram, né, em prática ali o que Newton descreveu como a teoria da gravidade. Quantas pessoas, né, antes de Newton, não viram algo caindo? E ninguém nunca tinha parado, né, para pensar e raciocinar sobre aquela queda, vamos dizer assim, né, que existia uma força atuando ali que fazia com que, no caso, a gente conhece hoje como a força da gravidade que leva as coisas até o chão. Então, as oportunidades estão aí. Cabe a gente abrir a mente, né, a gente estudar mais, a gente avaliar as coisas para poder ver perspectivas que possam nos ajudar a desenvolver coisas diferentes. Então, seja criativo e não se limite a copiar. Exemplo, Newton, né, ele descreveu a teoria da gravidade a partir de uma maçã. Mas a teoria dele, o cálculo que ele faz, né, independe de ser uma maçã. Então, pode ser uma melancia, uma pera, uma jaca, seja lá o que for. Então, o cálculo que tem ali, tem a questão da altura, peso, né, velocidade. Então, tudo isso vai ser calculado através da fórmula que ele fez. Aí, Gilberto se achando muito espertão, né? Que interessante, as peras também caem das árvores. Né? Então, não sejam um Gilberto da vida, né? E sejam criativos. Discutam suas ideias com os outros, partilhando suas questões e dúvidas, que dessa forma vocês vão poder estar criando um trabalho, né, com a melhor qualidade. Vocês vão estar vendo se aquilo já foi feito ou não. E aí a gente chega para finalizar, vamos falar sobre estudo piloto. Né? Então, o que seria o estudo piloto? Vocês acham que é o estudo da força centrífuga, que no caso aqui, né, esse piloto de motocicleta que ele vai ter essa força atuando sobre ele que faz a moto sair na curva? É isso? Um estudo piloto? Não, né, gente? O estudo piloto é um estudo que a gente vai fazer antes do estudo original.
tá? Ou seja, é um teste. A gente vai fazer um teste para ver se tudo que a gente definiu dá certo. Então, é um experimento exploratório que antecede o experimento principal ou a coleta de dados, de forma a refinar técnicas, ajudando assim a contornar os problemas durante o experimento real e a redesenhar o experimento. Então, vou trazer mais um exemplo aqui do meu mestrado, onde um dos locais de coleta que eu ia fazer seria ali na Ponta dos Seixas. Eu não sei se vocês já tiveram acesso ali indo pelo Cabo Branco, e aí vocês vão, né, pela praia, chegando ali mais para a Ponta dos Seixas, naquela parte onde tem a falésia. E aí, lá é cheio de rocha, cheio de ouriço, cheio de ostra, ou seja, um prato cheio para a pessoa se machucar. Eu sou uma pessoa extremamente desastrada. Nesse dia, fui eu, uma amiga e um amigo fazer essa coleta, para a gente ver se dava certo. Então, nesse dia, eu fui a que menos me machuquei, né? Teve até uma hora que eu escorreguei, fiquei com o tornozelo preso entre duas rochas, tive que puxar para poder tirar, rasguei, né, meus 2 mauléolos, entre outros arranhõezinhos, mas nada grave. Em compensação, a minha amiga teve uma perna, ela levou 4 pontos, e na outra ela levou 3 pontos, né? Então teve um prejuízo aí de 7 pontos nessa coleta que a gente fez. O meu amigo também rasgou as pernas e as mãos dele quando a gente saiu, né, com a água do mar, achei que escorria assim, a coxa dele toda vermelha de sangue. Então, eu não quis abusar, né? Lembrando que ali tem tubarão também, né? Então, sangue e tubarão não são 2 coisas que no mesmo ambiente combinam. Então, eu disse, não, já que eu fui a que menos me machuquei, e esse é um estudo piloto, eu não vou contar com a sorte, né? E não vou abusar aqui de correr o risco de me machucar nas outras vezes que eu for coletar. Então, eu mudei da Ponta dos Seixas para Picãozinho, porque era mais seguro estar fazendo a coleta lá. Então, a coleta piloto, o estudo piloto, ele vai estar justamente ajudando vocês a dar um direcionamento e reformular caso, né, aquilo que você pretendia fazer precise de uma adequação. Né? Então, quando a gente tem um estudo de campo em trabalho com forte componente de campo, aí é que é necessário mesmo a gente ter um estudo piloto. Tá? E, se possível, visitar todos os locais mais de uma vez antes de começar, porque existem fatores externos que podem estar influenciando ali e que você indo só uma vez você não consegue identificar. Então, gente, por hoje é só. Lua se despede aí de vocês. Tenham um excelente final de semana. Boa noite a todos. Professora, e essa aula era para ser 4 aulas, professora. Foi tão proveitosa. Calma, ser 4 aulas por quê? Ai, professora, essa aula é tão ruim por forma remota, era bom presencial. Calma, a gente vai ver os detalhes. Gostei desse gato aí. Essa é só uma aula introdutória. A gente vai ver direitinho o que, é que a gente vai falar na introdução. Calma. Pronto, tá certo. Porque senão essa aula seria tudo. Né? Então, que bom que estão gostando. Amei a aula. Fico feliz. Então, a gente vai nas próximas aulas. Como eu falei, vocês já receberam o material, vocês já podem estar dando uma olhadinha, tá? A próxima aula ela vai ser recheada de exemplos, tá? A gente vai trabalhar muito exemplos. Então, se vocês estiverem vendo só os slides, pode ser que vocês fiquem com algumas dúvidas ali em estar interpretando o que está querendo ser dito, porque realmente precisa da explicação. Vou passar a palavra para vocês já. Então, não percam, tá, gente, as aulas. Como a gente combinou, né, as aulas vão estar sendo gravadas, então se por algum motivo você não pôde participar da aula, assistir ao vivo, mas veja a aula gravada, porque assim vocês vão conseguir, né, construir um trabalho adequadamente. Porque se você perdeu uma aula, você perde uma etapa do trabalho, aí vai ficar aquele buraco de dúvidas e vai comprometer todo o andamento do trabalho de vocês. Pode falar, a Rosima ia pedir de levantar a mão. Professora, sobre o formulário, tem que preencher igualzinho que está lá, que a senhora enviou para nós? Sim, tem que enviar aquele modelo, tá? Vocês preenchem. Aí, como a gente faz? Eu não sei fazer aquele modelo.
ele já está pronto. É só você imprimir e assinar, preencher ele assinando. Entendi. Tá? Aí a gente tira uma foto e manda por e-mail, é isso? Isso. Aí envia para o orientador, a assinatura mais importante é a do orientador, para eu saber que realmente aquele professor aceitou orientar seu trabalho. Aí vocês podem, se não tiver scanner em casa, pode tirar uma foto e mandar. Tá bom? Sem problema. Professora, no caso, a gente pode enviar na próxima semana, porque daí eu me encontro com o meu grupo no final de semana e preenchemos. Tá, vocês podem. Pronto, obrigada, professora. Bom, então, gente, tchau, tchau, que eu vou começar a aula de C2 agora. Tá, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Não venha, não venha.